Eu sou a professora Karine, do Departamento de Química da UDESC, e eu vou apresentar o trabalho intitulado Síntese e Caracterização de Nanopartículas do tipo Core Shell para aplicações em catálise. Esse trabalho foi desenvolvido pelo bolsista Rafael. E o que são essas nanopartículas? Não existe uma definição internacional consensual sobre o que sejam nanopartículas. O que é aceito é que um nanomaterial, para ser definido como tal, tenha uma de suas dimensões, pelo menos, entre 1 e 100 nanômetros. E o que tem de especial nessa dimensão? Propriedades únicas surgem quando os materiais vão para essa escala de 1 a 100 nanômetros. Né? Então, passa-se a ter propriedades que diferenciam o material na escala nano da escala chamada bulk, né, que é o material na escala macroscópica. Na figura, nós temos uma relação de tamanho, né, entre objetos do dia a dia e seu tamanho na escala nano. Então, por exemplo, um fio de cabelo tem cerca de 50 a 100 mil nanômetros de largura. Quando se vai sintetizar uma nanopartícula, existem inúmeros parâmetros que podem ser variados no sentido de obter propriedades únicas. Desde o tipo de material que vai ser utilizado para a obtenção dessa nanopartícula, o tamanho em que essa nanopartícula vai ser obtida, o formato. Então, você pode obter nanopartículas esféricas, cúbicas, em forma de estrelas, triângulos, né? Enfim. E que tipo de tratamento vai ser realizado nessa superfície da nanopartícula, né? Se você vai colocar algum tipo de recobrimento ou não, tudo isso vai influenciar nas propriedades que você vai ter da sua nanopartícula e nas aplicações dessa nanopartícula. No caso desse trabalho, né, vão ser trabalhadas nanopartículas que são chamadas de core shell, aonde nós temos que são, numa tradução, são chamadas de caroço casca, aonde nós temos um caroço magnético, né, de magnetita, e um recobrimento que ou é dióxido de nióbio ou dióxido de zinco. Né? Então, nós temos esses dois sistemas que foram explorados nesse trabalho. E aonde são obtidas, né, ou aplicadas as nanopartículas? As nanopartículas, principalmente as magnéticas, elas podem ser utilizadas no menor uso de pesticidas na agricultura, despoluição de águas, melhoria na qualidade de exames de imagem, entrega mais efetiva de medicamentos e catálise homogênea. E dentro de outras inúmeras aplicações, e dentro dessas aplicações, nós vamos explorar a catálise heterogênea. E quais são as características importantes das nanopartículas magnéticas? Né? Elas têm um momento magnético elevado, então é fácil de você separar com a aplicação de um campo magnético. Elas têm uma baixa toxicidade, elas têm baixo custo de produção e uma desvantagem delas é a alta tendência de agregação. No filme é mostrado essa grande facilidade de separação, que é uma grande vantagem quando se tratam de catalisadores. Esse trabalho que está sendo apresentado, ele já vem sendo desenvolvido há alguns anos no nosso grupo. Então, as nanopartículas que foram utilizadas como nanocatalisadores, elas foram produzidas e os resultados da síntese e caracterização dessas nanopartículas já foram apresentados em outros momentos. Nesse momento atual, foi focado apenas nos reusos desses nanocatalisadores. Então, nesse slide, a gente tem as imagens desses nanocatalisadores mostrando que eles estão em escala nanométrica e qual é o formato deles. Nós utilizamos a reação da produção da beta-enaminona como um modelo de reação para ser catalisado, porque a beta-enaminona é um composto que tem inúmeras propriedades bioativas, então nós utilizamos essa reação como um modelo. A reação de produção da beta-enaminona é utilizado acetilacetona, anilina, o nosso nanocatalisador e podem ser aplicadas ou não temperatura.
estágio anterior do trabalho, foram testadas as quantidades de catalisador e as temperaturas. E a melhor condição encontrada para a síntese da beta-enaminona foi 50 mg de nanocatalisador e 50 graus Celsius de temperatura. De posse dessa melhor condição de reação, foram testados a possibilidade de se reutilizar esse catalisador. Porque, afinal de contas, a ideia é de que você recupere o seu catalisador e que ele possa ser reutilizado inúmeras vezes. E nesse estágio do trabalho, então, nosso objetivo era testar quantas vezes é possível reutilizar o catalisador sem perda de eficiência, né? Sem perda de rendimento. Então, o nanocatalisador, né, que tem o óxido de nióbio recobrindo, ele foi testado 5 vezes e se observa que ele não tem uma perda significativa de rendimento durante esses 5 reusos. O catalisador recoberto com óxido de zinco, ele já apresentou, né, uma perda significativa de rendimento quando comparado com o primeiro uso. Então, ele foi testado apenas 3 vezes devido a essa perda, né, de rendimento. Então, ele se mostrou menos efetivo nos reusos do que o catalisador recoberto com óxido de nióbio. Como considerações finais e perspectivas de continuação desse trabalho, nós temos que foi demonstrado que é possível aplicar as nanopartículas para acelerar a reação em questão, sem a utilização de reações de condições agressivas ou de catalisadores de difícil extração. A melhor condição encontrada foi 50 graus Celsius, utilizando 50 mg de nanocatalisador, em que a gente tem um rendimento superior a 80% nos primeiros 30 minutos de reação, isso na primeira utilização do catalisador. As nanopartículas recobertas com óxido de zinco, elas apresentam uma queda na eficiência nos reusos, apresentando um rendimento na faixa de 60% logo no primeiro reuso desse nanocatalisador. Em compensação, o nanocatalisador que é recoberto com óxido de nióbio, ele se mostrou muito eficaz, mesmo após 5 reusos seguidos, mantendo esse rendimento na faixa de 80% logo nos primeiros 30 minutos de reação. E isso é um resultado muito interessante e que, frente a vários resultados que estão presentes na literatura em que não são apresentadas essas condições de reuso. Então, isso é algo muito diferente, né? Essa não perda da eficiência. E agora, o próximo passo é testar novas reações que possam ser catalisadas por esses catalisadores. Então, nós gostaríamos de agradecer os órgãos de fomento. Eu gostaria de agradecer ao Rafael, que desenvolveu esse trabalho, a Adriana Seidel e o Daniel Cacciolo, que são os alunos de mestrado do grupo e que também auxiliaram muito o Rafael no desenvolvimento desse trabalho. E fico à disposição para eventuais questionamentos por e-mail. Muito obrigada pela atenção.